Boa noite, sejam todos bem-vindos a essa nossa live, mais uma live da semana, compartilhando um pouco com você a respeito de relacionamentos. Vamos aí, mais um tempinho bom, para que a gente possa se conhecer melhor dentro das nossas relações, para que a gente possa construir uma relação bacana, uma relação sólida, uma relação duradoura. Muito bom ter vocês presentes nessa live, muito bacana a companhia de vocês. E hoje nós vamos falar aí sobre comunicação afetiva nos nossos relacionamentos. E por que eu estou separando um tempo da minha agenda para fazer essas lives e compartilhar com você sobre esse tema, né, de relacionamento. Porque eu vejo dentro da clínica, dentro do consultório, que o relacionamento é algo que mexe consideravelmente com as emoções das pessoas, é algo que traz muitas vezes dores, sofrimentos, desentendimento. E não precisa ser assim, pode ser diferente, né? Nós podemos desenvolver e construir relacionamentos de uma maneira muito mais agradável. Com toda certeza, ninguém entra num relacionamento querendo briga, ninguém entra num relacionamento querendo discussão. A gente quer, dentro do nosso relacionamento, viver de uma maneira saudável, né? Viver de uma maneira feliz, de uma maneira contente, ter prazer, né, no nosso relacionamento, ter amor, ter carinho. E muitas vezes a gente acaba não conseguindo encontrar isso nas nossas relações. Isso vai nos prejudicando e vai trazendo dificuldades das mais variadas na nossa caminhada, e os nossos relacionamentos vão ficando chatos, vai ficando pesado, vai ficando cansativo, e nós queremos viver bem no nosso casamento, nós queremos viver bem no nosso namoro, nós queremos viver bem nas nossas relações, e é possível nós construirmos isso, é possível nós termos um relacionamento bacana, se nós investirmos o nosso tempo. E é isso que eu quero proporcionar para você, um tempo de reflexão e entender que a comunicação dentro do nosso relacionamento, ela precisa ser trabalhada e desenvolvida. Nós somos muito acostumados a conversar nas nossas relações sobre coisas. Nós conversamos sobre tarefas que deveriam ter sido feitas e não foram, nós conversamos sobre contas a pagar, nós conversamos sobre os problemas com os filhos, nós conversamos sobre coisas, mas muitas vezes nós não conversamos dentro dos nossos relacionamentos sobre a parte afetiva, nós não conversamos sobre o nosso coração, nós não conversamos, não compartilhamos os nossos sentimentos dentro dos nossos relacionamentos. E isso vai trazendo muitas dificuldades para todos nós. Então eu quero contribuir um pouco com você nessa noite a entender que um relacionamento, ele pode ser feliz, ele pode ser um relacionamento gostoso, bacana, se nós tivermos uma comunicação afetiva, se nós desenvolvermos essa habilidade, né? Então, eu separei alguns pontos para que nós possamos refletir sobre isso, com base naquilo que eu vejo dentro do consultório e que eu trago dentro do consultório para os meus pacientes e que acaba tendo eficiência. As pessoas encontram uma solução, encontram uma alternativa para crescer dentro das suas relações, crescer, amadurecer, né? Às vezes é uma questão de maturidade, trazer essa maturidade, esse entendimento. E um dos pontos
que eu acho bacana é que dentro da nossa comunicação afetiva, nós precisamos desenvolver a habilidade da escuta ativa e da empatia. E já parte pela ideia de escuta como algo que na minha comunicação eu preciso aprender e eu preciso desenvolver. Eu preciso aprender a ouvir. Muitas vezes nós somos muito dados a falar, e falamos bastante, falamos sobre tudo e qualquer coisa, mas temos dificuldades em ouvir. E quando nós não conseguimos ouvir o outro, a nossa comunicação fica cheia de ruídos, ela fica cheia de pressupostos que são ruins e que acaba nos atrapalhando. Mas quando nós falamos sobre escuta ativa, o que isso vem a ser, né? O que seria uma escuta ativa? A escuta ativa é uma escuta onde você está presente realmente naquela conversa. Presença total. Me diga aí, você que está nos acompanhando, você já teve aquela sensação dentro dos seus relacionamentos de que você senta para conversar com a outra pessoa e você fala e a pessoa parece que não está ouvindo nada do que você está dizendo, como se você estivesse falando com a parede? Comenta aí se você já vivenciou, já experimentou essa situação na sua comunicação, no casamento, dentro das suas relações. Então a escuta ativa, o desenvolvimento da escuta ativa nada mais é do que uma presença total. A escuta ativa significa estar presente de corpo e alma na conversa, observando cada palavra, cada emoção que o outro está trazendo. É aquela conversa que eu não estou assistindo uma televisão, é uma conversa que eu não estou mexendo no celular, é uma conversa olho no olho, é uma conversa que eu estou sintonizado com a outra pessoa. Eu estou na mesma vibe, estou na mesma sintonia que a outra pessoa. Muitas vezes as dificuldades na nossa comunicação se faz porque as pessoas elas não estão presentes, elas não estão envolvidas nessa mesma sintonia. Um está falando uma coisa e o outro está pensando em outra, está totalmente desconectado. E a empatia nos permite calçar os sapatos do outro, nos permite me colocar na situação do outro, eu olhar a situação, eu entender a situação, não simplesmente a partir da minha perspectiva, mas na perspectiva do outro. Então, para que eu possa desenvolver uma comunicação afetiva, eu preciso estar presente totalmente e eu preciso estar no lugar do outro, me colocar à disposição de estar na vida do outro, naquilo que o outro está falando e enxergar a partir dele, a partir do que ele está dizendo, do que ele está sentindo, do que ele está vivendo. Uma vez eu estava atendendo uma terapia de casal e o casal estava passando por uma crise muito grande e a esposa, então, ela se sentia completamente ignorada pelo marido. Essa era uma das queixas dessa paciente, que o marido a ignorava, que o marido não dava bola para ela. Ela dizia que ele nunca ouvia ela de verdade, que ele só se importava, só estava preocupado com o que ele tinha a dizer e não com o que ela estava dizendo. Então, dentro desse manejo clínico, dentro desse trabalhar com esse casal, eu comecei a trabalhar essa questão da escuta ativa, de estar presente, e da empatia, de me colocar no lugar do outro. E conversando, explicando, entendendo o caso, o comportamento, os porquês dessa dificuldade nas relações, aquele marido, então, ele aprendeu
a entender melhor o que a esposa estava sentindo, ele passou a entender melhor o que ela estava falando, e quando ele começou a entender melhor, ele começou a validar mais as emoções da sua esposa. Ele começou a dar mais valor para aquilo. Por quê? Porque ele passou a realmente escutá-la de maneira presencial. Ele passou a se colocar no lugar dela também. E quando ela se colocou no lugar dela, ele começou a entender e validar aquilo que a esposa estava dizendo. E entendendo que não era simplesmente uma queixa, que não era simplesmente uma reclamação, que não era simplesmente um falar, mas que por detrás daquilo que ela estava falando, haviam sentimentos, havia emoções, e que aquilo era muito importante para ela. Aos poucos, a comunicação com eles foi se transformando, ao ponto de que essa esposa, quando percebeu que realmente o marido estava presente naquilo que ela estava falando, e que realmente ele se importava com aquilo que ela estava falando, ela passou a se sentir mais segura em compartilhar com ele aquilo que ela estava sentindo. E ele se tornou um parceiro presente, um parceiro compreensivo. Então, quando nós nos dedicamos e nos colocamos a ouvir as pessoas que estão ao nosso redor, né? O nosso parceiro, a nossa parceira, nós realmente ouvimos, nos colocamos no lugar dela, nós começamos a romper algumas barreiras e começamos a construir essa comunicação mais efetiva, né? Essa comunicação mais afetiva. Nós desenvolvemos essa empatia. No caso desse casal que eu acabei de contar para vocês, foi exatamente o que acabou acontecendo. Muita briga, muita discussão, muitas vezes aquilo que trazia mágoa, ressentimento para aquele casal, era simplesmente porque a esposa se sentia não ouvida, sem a atenção que ela precisava do marido. Ela não se sentia confortável em expressar as suas emoções, como se as suas emoções não tivessem valor algum para ele. Quando desenvolveu então essa escuta, né, ativa, e essa escuta com empatia, aquele problema começou a ser solucionado na vida daquele casal. Um outro ponto muito importante para que a gente possa ter essa comunicação afetiva, desenvolver essa comunicação afetiva, é nós tomarmos cuidado com a violência. Desenvolver uma comunicação não violenta. O que seria uma comunicação não violenta? A comunicação não violenta é quando eu estou expressando aquilo que eu sinto. Eu não estou acusando o outro. Eu preciso tomar muito cuidado, porque às vezes eu quero expressar o que eu estou sentindo, eu quero expressar aquilo que está me machucando, aquilo que está me preocupando, e essa fala, ela passa a ter um tom como que de uma acusação. E como que eu posso então desenvolver essa comunicação não violenta? Eu posso passar a observar os fatos, olhar os fatos como eles são, descrever os fatos sem julgamento, focando no que realmente aconteceu. Às vezes eu não presto atenção no que a pessoa está me dizendo, eu não dou tanto valor para aquilo que a pessoa está dizendo, então eu começo a julgar o que ela está falando a partir dos meus pressupostos emocionais e não a partir daquilo que realmente ela está querendo dizer. E a comunicação não violenta, ela tem como a premissa identificar os sentimentos. Sentimentos. Quando você vai se comunicar dentro do seu relacionamento,
é muito importante você expressar como você se sente diante da situação. Porque como você se sente é algo único e exclusivo seu. O outro não tem o direito de julgar como eu me sinto. Então eu passo a me comunicar com você e eu passo a transmitir para você não mais essa ideia de que você está errado, de que eu não concordo com isso, eu não gosto daquilo, mas eu passo a ideia de como eu estou me sentindo. Eu passo a mostrar quais são as minhas necessidades. E eu mostro essas necessidades de uma maneira clara e de uma maneira objetiva. Veja, às vezes você tem algo na sua cabeça, você tem uma ideia, você tem o seu sentimento, e você como que imaginasse que o outro pudesse adivinhar esses elementos. E as pessoas não têm bola de cristal, ela não tem como adivinhar o que você está sentindo, o que você está passando, se você não expressar isso de uma maneira clara. E aí às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu tenho que dizer dessa maneira, tenho que ser claro dessa maneira. Sim, eu preciso ser claro dessa maneira. Eu preciso ser objetivo com aquilo que eu quero passar, com aquilo que eu quero transmitir, né? E faça um pedido específico. E um pedido específico, um pedido alcançável, aonde a outra pessoa, ela pode então saber com clareza o que ela precisa fazer. Fazer um pedido específico e alcançável, ao invés de você dizer, você nunca me ouve, você pode transformar isso em eu me sinto triste, desvalorizada quando eu não tenho a oportunidade de compartilhar meus sentimentos com você. Veja, você nunca me ouve. O que está por detrás? O desejo de ser ouvido, o desejo de ser entendido. Então, se eu troco essa palavra de acusação, você nunca me ouve, e eu passo a expressar como eu me sinto triste, desvalorizado, porque eu preciso compartilhar com você, eu desejo a oportunidade de compartilhar com você os meus sentimentos, e nem sempre eu consigo fazer isso, né? Eu preciso me sentir ouvida, eu preciso me sentir importante para você. Você poderia me dar uma atenção quando eu estiver falando com você? Então eu estou dizendo a mesma coisa, você nunca me ouve, mas eu estou expressando os meus sentimentos. Eu estou sendo claro, eu estou sendo objetivo. Você pode me dar atenção quando eu estou falando com você? Agora que nós estamos conversando, dá para deixar o celular? Agora que nós estamos conversando, dá para que você foque aqui em mim e nós estejamos juntos? Quando eu expresso os meus sentimentos, quando eu expresso de maneira clara aquilo que eu quero, a minha comunicação ela se torna suave, ela se torna leve. A minha comunicação ela não está mais de uma maneira acusatória. E isso vai me trazer, mais uma vez, a tranquilidade dentro da nossa comunicação. Um exemplo de um outro atendimento, de um outro caso, um casal, eles estavam discutindo muito, porque o marido, ele chegava muito tarde do trabalho, e aquilo estava incomodando demais aquela esposa, né? Então ela traz essa queixa para o consultório. Olha, meu marido chega muito tarde em casa e eu não gosto disso, não estou me sentindo bem com isso. Essa esposa, ela se sentia frustrada, ela se sentia sozinha, mas ao invés de atacar o marido com frases como você é irresponsável, que não se importa comigo, ela começou a
transformar essas palavras e esses sentimentos dela no diálogo com o marido. Então o marido chegava à tarde em casa e toda vez que chegava à tarde em casa era aquele pé de guerra, era aquela briga, era aquela discussão, a falta de entendimento, a falta de entrosamento, né? Virava uma conversa, uma comunicação extremamente violenta. E é assim que eles chegam então no meu consultório. Então nós fomos trabalhar exatamente esse pilar, né? Esse ponto com esse casal, de ter uma comunicação não violenta, ter uma comunicação afetiva, falar de sentimentos. E aí então ela passou a expressar como ela se sentia quando ele chegava tarde em casa. Porque essa era a grande questão para ser resolvida. Ela se sentia sozinha, ela se sentia triste, ela se sentia desprestigiada e ela tinha uma necessidade. A necessidade daquela esposa era poder passar mais tempo com seu marido. Ela precisava ter mais tempo com ele. E ele chegando em casa todos os dias tarde, ela não conseguia desenvolver isso. Então ela, entendendo o que realmente ela estava sentindo, entendendo a raiz do problema, que o problema não era simplesmente o fato do marido chegar tarde. É que o marido chegar tarde trazia para essa esposa o sentimento de desvalor, o sentimento de abandono, o sentimento de estar sozinha, e isso trazia tristeza para essa esposa. Então, ela passou a fazer um pedido claro, um pedido que realmente dava para que aquele marido atendesse a ela. Então, ela passou a trazer o pedido dela. Você poderia se esforçar para chegar mais cedo em casa pelo menos 3 vezes por semana? Será que dá para a gente fazer esse acordo? De 3 vezes por semana você chegar mais cedo em casa, para que nós possamos jantar juntos, para que nós possamos conversar juntos, né? Estar ali, ter uma interação entre nós. Com essa atitude da esposa, o marido parou de se sentir atacado, ele conseguiu ter a empatia por aquilo que a esposa estava vivendo, e ele então, ao invés de agredir verbalmente, e ela agredi-lo verbalmente, passou a haver uma sintonia, passou a haver uma harmonia entre eles. Ele passou a se esforçar para atender o pedido da esposa, porque o pedido da esposa era claro, era objetivo. Pode chegar mais cedo em casa 3 vezes na semana, para que nós possamos sentar juntos, possamos fazer a nossa refeição juntos, possamos conversar, possamos assistir uma série. Quando eles entenderam essa dinâmica, boa parte das discussões que eles estavam desenvolvendo dentro do casamento cessou. Já não havia mais necessidades de estar discutindo a respeito da relação. Não tinha mais a necessidade da agressão verbal entre eles, porque passou a ter entendimento, passou a ter compreensão. E isso então ajudou muito esse casal dentro do processo terapêutico. Um outro ponto que a gente percebe muito dentro da clínica é que as pessoas, elas sempre estão envolvidas com suas crenças. Todos nós temos crenças. Crenças sobre os mais variados temas, sobre as mais variadas questões. E quando a gente fala sobre comunicação, na comunicação dentro dos nossos relacionamentos, nós também temos muitas crenças. E essas crenças, elas vão trazer problemas também para a nossa comunicação no nosso casamento, no nosso relacionamento. Que crenças a gente pode destacar? Uma delas, por exemplo, eu não sou bom em me comunicar.
Então eu tenho a crença de que eu não sei me comunicar, de que eu não sou uma pessoa boa para me comunicar, eu não consigo falar direito, eu não consigo expressar direito, então eu fico o tempo todo calado. Eu não me expresso, eu não coloco. Essa crença, ela pode te impedir de abrir e de compartilhar seus sentimentos. E aí, tudo bem, você pode fazer isso por uma vez, 2 vezes, você pode fazer isso por 3 meses, 6 meses, mas até quando você consegue guardar os seus sentimentos? Até quando você consegue guardar aquilo que te machuca, aquilo que está te incomodando dentro da sua relação? Outra crença, meu parceiro, minha parceira nunca vai me entender. Eu já levo pelo pressuposto de que a outra pessoa ela não vai me compreender, ela não vai entender o que eu estou sentindo, ela não vai entender o que eu estou falando. E essa crença, então, ela pode te levar a evitar conflitos e guardar ressentimentos. Então você evita o conflito, mas guarda o ressentimento. Aí é como se fosse uma panela de pressão. Você vai guardando seus ressentimentos, você vai guardando suas mágoas, você vai guardando tudo aquilo, chega uma hora que não tem jeito, a panela de pressão vai explodir. Por quê? Você está recalcando, você está guardando tudo aquilo que está te fazendo mal, que não está sendo bacana para você. Então, eu preciso falar, eu preciso expressar isso. E uma crença que é muito comum, essa é a mais comum de todas, você vê dentro do consultório, quando está se tratando de casais. É a crença de que eu me comunicar com o outro vai gerar conflitos. Então, eu deixo de me comunicar, eu deixo de expressar meus sentimentos, eu deixo de conversar, porque eu tenho a ideia de que se eu sentar para conversar com o outro, se eu fizer isso, eu vou ter conflito, eu vou ter problemas, eu vou ter dificuldades e eu não quero discutir. Essa é a ideia que muitos casais trazem dentro do consultório. Eu não quero discutir, eu não quero ter briga, então eu procuro evitar a todo custo qualquer diálogo, qualquer DR, porque eu não quero discussão, eu não quero briga. Mas, gente, essas crenças, elas não são verdades absolutas. Elas podem ser desafiadas, elas podem ser substituídas por pensamentos positivos. Então, se você tem essas crenças, você dificilmente vai conseguir ter uma comunicação afetiva dentro da sua relação. Eu preciso conversar, eu preciso estar disposto a conversar. Eu preciso estar disposto a abrir o meu sentimento. Isso não é discussão. Se eu entendi o ponto da comunicação não agressiva, eu não vou ter discussão. É lógico que em alguns momentos dos nossos relacionamentos existem conversas que são um pouco mais acaloradas, existem questões sérias que precisam ser discutidas, que precisam ser avaliadas, mas tudo bem. Isso não tem problema, não tem problema nenhum. E aí então eu separei mais um caso da clínica para vocês, exatamente de um casal que tinha essa crença. Eles acreditavam que conversar iria gerar discussão e que discussão dentro do relacionamento era um sinal de que esse relacionamento estava fadado ao fracasso. Então eles evitavam a qualquer custo conversar. Eles evitavam a qualquer custo dialogar dentro do casamento. Eles evitavam qualquer tipo de conflito. Só que ao fazer isso, eles chegam para a clínica de que maneira? Cheio de amarguras, cheio de ressentimentos, cheio de mágoas, coisas que estavam ali guardadas há tempo e há tempo e há tempo. Por quê? Porque não se permitiam conversar dentro do casamento. E não se permitiam conversar exatamente pela crença de que discussão é sinônimo
de um relacionamento fadado ao fracasso. Ao começarem a terapia, então, eles perceberam que isso não era uma verdade. Eles perceberam que casamento, relacionamento, existem conflitos, existem divergências de opinião, que um pensa diferente do outro, que, né, até de coisas simples às vezes, né? Você, me diga aí, você quando vai apertar a pasta de dente, você aperta no meio ou você aperta na pontinha? Eu gosto de apertar na pontinha, para não ficar aquela pasta de dente toda esmagada. Ou seja, cada um de nós tem uma maneira, cada um de nós tem um jeito. Quando eles entenderam isso, eles foram quebrando essa crença, entendendo que relacionamento às vezes tem conversas que são um pouco mais difíceis, tem conversas que são um pouco mais duras e que precisam ser tratadas com responsabilidade, que precisam ser tratadas com seriedade. Eles aprenderam a dialogar sobre os sentimentos. Quando eles aprenderam a dialogar sobre isso, entendendo que expressar as opiniões com respeito ao outro e buscar soluções juntos não trazia fracasso, pelo contrário, eles começaram a perceber que isso trouxe mais companheirismo. Se há algum problema que nós estamos enfrentando, ou se há um problema que eu estou enfrentando, eu posso muito bem compartilhar isso com o outro e o outro me ajudar a enxergar aquilo que eu não estou conseguindo enxergar de uma maneira solitária. Bom, então se você entendeu até aqui essa dinâmica da comunicação, eu quero convidar você agora a pensar um pouco sobre como aprimorar essa comunicação no seu dia a dia. Porque tudo é um exercício. E como eu disse no começo da live, qual é o meu objetivo com essa live, né? Ajudar você a entender que existem alguns elementos simples do seu dia a dia que podem te ajudar muito a desenvolver um casamento feliz, que podem te ajudar muito a viver um casamento mais satisfatório. E nós temos muitas ferramentas à nossa disposição. Então, para o nosso dia a dia, eu separei aqui alguns elementos interessantes. Um deles, tempo de qualidade juntos. Ter um tempo. Reserve um tempo do seu dia para se conectar com seu parceiro, com a sua parceira, nem que seja por alguns minutos. Desliga o celular, desliga a televisão, se concentra um no outro. Tempo com qualidade. Se você começar a exercitar todos os dias a sua comunicação dentro do casamento, separar um tempo para isso. Gente, nós estamos nos relacionando com outra pessoa, nós moramos juntos com outra pessoa, nós estamos casados e aí nós não temos tempo. Nós não temos tempo para sentar, para conversar, a gente não tem tempo para dar risada, a gente não tem tempo para comer junto. Que sentido faz eu viver com outra pessoa que eu não tenho tempo para estar com ela, que eu não tenho prazer em estar com ela? Então, quando eu separo um tempo para o meu relacionamento, eu começo a me conectar melhor. Eu estou me conectando, eu estou me envolvendo melhor com aquela pessoa. Como foi seu dia? Como foi seu trabalho? Como você está se sentindo? Seu dia foi bom? Seu dia não foi bom? Empatia, preocupação, carinho, atenção. Todos nós precisamos e queremos isso dentro dos nossos relacionamentos. Uma coisa interessante, né? É uma técnica que serve tanto para os nossos relacionamentos quanto para outras questões nossas. É a questão do diário. O diário é você escrever sobre os seus sentimentos, escrever sobre suas necessidades, colocar ali como que você entende que você pode melhorar
né, na sua vida, como que você pode se envolver melhor. É um negócio tão simples, essa escrita, né, esse diário, mas ele traz uma premissa muito grande. Quando você senta, e ó, não é mentira não, ó, vou até mostrar para você. Aqui tá o meu diário, tá bom? O meu diário, e ele tá preenchido, tá? Ele tem as suas partes aqui. Eu faço esse exercício e ele é muito bom, vai te ajudar muito, 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 muito. Porque quando você pega o seu diário e você vai escrever como foi seu dia, o que você está sentindo, por que você está sentindo, tô bravo com isso, tô bravo com aquilo e tal, você está tirando de dentro de você uma carga emocional, você está tirando de dentro de você os seus sentimentos e você está expressando, você está direcionando, canalizando esse sentimento lá para o papel que você está escrevendo, para o seu diário. Isso é uma maneira saudável de você descarregar as suas energias. Outra atitude diária que pode te ajudar muito nessa comunicação afetiva no seu relacionamento é o elogio. Você já parou para prestar atenção como nós somos prontos a criticar o outro? Como nós somos prontos a mostrar o erro, o defeito do outro? E como nós somos tardios em elogiar, em reconhecer as qualidades, as virtudes do outro, sejam de coisas simples, uma boa refeição que foi feita, aí no caso dos homens, né? Sua esposa se arrumou, a sua esposa se maquiou, vai sair para trabalhar, ou vocês vão sair, vão para uma festa, vai para um evento, alguma coisa desse tipo. E você, homem, olha lá para sua esposa, e em alguns momentos você olha para ela e fala assim, cara, que gata, meu. Você olha e você sente, você fala assim, meu, tá bonita. Só que você guarda para você. Você não expressa isso. Você não fala para ela que ela tá bonita, que ela tá atraente, que ela tá charmosa. Você sente o cheiro do perfume do seu marido e fala, que cheiro bom, que gostoso. Mas você não fala, você não elogia. Então, o elogio, né, na nossa comunicação, esse elogio é muito positivo. Menos crítica e um pouco mais de elogio. Mas não é um elogio forçado, mentiroso, não. É um elogio sincero, verdadeiro, que você realmente está vendo aquilo, você está vendo aquela virtude. Surpresa. Surpreenda seu parceiro com pequenos gestos de carinho. Uma surpresa. Não precisa ser grandes coisas. Vou contar algo para você que eu vivenciei há um tempo atrás, que para mim assim ficou marcado na minha cabeça. Eu achei aquilo fantástico, fantástico. Eu tinha ido para o consultório para atender meus pacientes e num determinado momento do dia eu parava ali para fazer um lanche, alguma coisa assim. E quando eu fui pegar as coisas para eu comer, tinha uma toalha bem enroladinha assim, tal, redondinha. Eu falei, ué, o que será que minha esposa colocou aqui? Aí eu peguei, tirei aquela toalha, abri aquela toalha e para minha surpresa tinha uma laranja dentro daquele enroladinho ali daquela toalha. E qual foi o detalhe? A laranja estava descascada. Cara, minha esposa ela não tem a menor obrigação de descascar a laranja para mim. A menor obrigação disso. Mas quando eu abri aquele enroladinho e vi aquela laranja descascada, aquilo foi muito bom para mim. Porque o ato dela descascar a laranja trouxe para mim carinho, trouxe para mim amor, trouxe para mim preocupação, sabe?
trouxe o zelo por cuidar de mim. E quem é que não gosta dentro do relacionamento de ser cuidado? Seja você homem, seja você mulher, você não gosta de ser cuidado? E aí então, essa surpresa, uma surpresa simples, uma surpresa básica, que trouxe um algo muito bacana. Eu, na hora, eu já mandei mensagem para ela, filmei lá, né, e mandei a mensagem para ela, agradecendo aquele gesto de carinho que ela teve comigo. Então, esses exemplos, né, diários, eles podem contribuir muito para que a nossa comunicação seja mais afetiva, para que a nossa comunicação seja mais de coração dentro do nosso relacionamento. E dentro da terapia, esses são elementos que nós desenvolvemos. Nós entendemos terapeuticamente e ajudamos os nossos pacientes a fazer essa ponte que eles não estão conseguindo fazer sozinhos. Com essa ideia, com essa técnica, teve um casal que estavam bem distanciados um do outro, estavam bem desgostosos um do outro. Então eu propus esses elementos para eles, e eles então passaram a reservar 15 minutos antes de dormir para conversar. Todos os dias, 15 minutos antes de dormir, eles paravam para conversar. Conversar sobre o quê? Conversar sobre o dia a dia, conversar sobre os seus sentimentos, conversar sobre os seus sonhos, compartilhar a vida. Compartilhar. Você tem alguém junto com você, você está casado, você tem um relacionamento, é para que possa ter essa partilha, né? Essa cura pela fala, né? E esse momento se tornou muito especial para a vida daquele casal. E qual foi a consequência disso? Eles passaram a ter um casamento mais fortalecido, eles passaram a ter um casamento com mais conexão, porque eles passaram a falar e ter uma relação mais íntima e mais próxima. E isso então ajudou grandemente esse casal. Percebam como são coisas simples, como são coisas fáceis de nós executarmos dentro do nosso casamento, dentro da nossa relação. Só que às vezes nós precisamos de ajuda. E eu estou aqui para te ajudar a pensar sobre isso. E esse é o motivo da minha live. É trazer para você a possibilidade de entender, de ver, compreender, de que é possível ter uma comunicação afetiva, é possível ter um casamento gostoso, um relacionamento bom, um relacionamento de parceria que realmente traga, né, envolvimento, traga algo bacana. Então, dentro desses itens que a gente conversou dentro dessa live, eu acabo desenvolvendo tudo isso, eu crio um relacionamento extraordinário. Eu tenho uma comunicação eficaz. Com essa comunicação eficaz, eu tenho resolução de conflitos. Eu começo a ter menos conflitos. Eu consigo ter uma conexão mais profunda com a pessoa com quem eu vivo. Na base de tudo isso, o que vai sobrar para mim? Um relacionamento feliz, um relacionamento amoroso, onde as pessoas se conhecem, onde esse relacionamento é mais leve, onde esse relacionamento é mais harmonioso e atingimos aquilo que nós queremos. Por quê? Por que você está casado? Por que você tem o seu relacionamento? Não é para compartilhar a vida? E como que a gente compartilha a vida se a gente não abre a boca e nós não falamos do que sentimos, se nós não compartilhamos os nossos sonhos? Então fica aí para você esse desafio. Se comunique mais afetivamente, fale menos de coisas, fale mais daquilo que você sente, menos acusação, mais compreensão, me colocar no lugar do outro,
entender o outro. É possível a gente ter um casamento legal, uma vida bacana e viver feliz. Beleza, galera? Eu quero agradecer a sua presença, a presença de todos vocês que estão aí na live. Eu ainda não consigo mexer muito bem aqui nas pessoas que entraram, né? Mas eu vi que entraram várias pessoas conhecidas minhas aqui. Quero agradecer a todos vocês que me acompanharam. Vou preparar um próximo material para a próxima quinta-feira, ainda falando sobre relacionamento. É só você me seguir aí nas redes sociais, que eu vou estar colocando aí em breve qual vai ser o próximo tema da próxima semana. E se você conhece alguém que está passando, já passou e precisa de ajuda, convida essa pessoa para assistir a live. Lembrando que o objetivo dessas lives é trazer um pouco daquilo que eu vivo no consultório para você, para te ajudar a entender que existem alternativas, que existe maneira. Gratidão, Lu. A Lu tá aí, ó. Consegui ver aqui. Pedrão, gratidão, querido, valeu, muito obrigado. E nós nos vemos na próxima quinta-feira. Se você tiver alguma dúvida, quiser me mandar alguma pergunta, entra lá na bio do meu Instagram, clica lá que você vai me mandar uma mensagem direta, vai vir diretamente aí para o meu WhatsApp. Vai ser um prazer poder te ajudar e trocar uma ideia com você. Gratidão a todos, nos vemos na próxima quinta-feira. Um grande abraço, uma boa noite.